Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é os 5 desafios das equipes. Você já se perguntou por que algumas equipes prosperam enquanto outras enfrentam dificuldades para alcançar os seus objetivos? Em seu livro provocativo, Patrick Lencioni explora questões fundamentais que afetam o desempenho das equipes. Estes desafios, como a falta de confiança, o medo de conflitos, comprometimento fraco, evasão de responsabilidades e falta de foco nos resultados, levantam uma questão fundamental: como podemos superar essas barreiras para construir equipes verdadeiramente eficazes? Então, o tema de hoje é para a gente explorar cada desafio e descobrir aí estratégias e práticas de como transformar as equipes aí em comuns, mas em equipes de alto desempenho. Então, o primeiro desafio é a ausência de confiança. Então, até que ponto a falta de confiança afeta o desempenho das equipes? E como que os líderes e membros de equipes podem superar essas barreiras emocionais para construir relacionamentos mais autênticos e confiáveis? A ausência de confiança é o primeiro e mais crítico dos 5 desafios. Ele destaca que a confiança é a base sobre a qual todas as outras dinâmicas de equipe são construídas. Sem confiança mútua, os membros da equipe hesitam em ser genuínos uns com os outros, o que cria um ambiente de trabalho tenso e desmotivador. Então, o que é indicado nessas situações? Primeiro, que a gente construa a confiança por meio da vulnerabilidade, onde os membros da equipe podem admitir erros, expressar preocupações e pedir ajuda sem medo de julgamento. E para isso, ele sugere vários exercícios e atividades que promovem essa abertura e essa construção de relacionamentos autênticos. Compartilhando um pouco da minha experiência, confiança não é simplesmente você fazer a pergunta, né? Confie em mim, ou simplesmente falar, aqui vamos ter vulnerabilidade, mas ainda assim você não conseguir trazer a vulnerabilidade realmente na prática. Então você tem que criar esses espaços, que seja um espaço que não seja somente para discutir os objetivos ou as metas, mas para falar quais foram os aprendizados, quais foram os erros, o que a gente realmente poderia fazer, mas que fosse um caminho onde as pessoas não sintam julgamentos nem por meio de falas, mas muitas vezes por meio da nossa linguagem não verbal. Então, criar esse espaço não acontece do dia para a noite, mas ele tem que começar de algum modo e, preferencialmente, que o líder seja um exemplo desse processo. O segundo desafio é o medo de conflito. Então, como que o medo de conflito pode ser transformado numa força positiva? Como também como os líderes podem criar um ambiente onde os membros da equipe se sintam seguros para expressar opiniões divergentes e resolver conflitos de maneira produtiva. Então, o segundo desafio abordado, que é o medo de conflito construtivo, muitas equipes evitam o conflito por temer a discussão desconfortável ou então um confronto. Mas ter um conflito produtivo é essencial para que as equipes explorem diferentes perspectivas e cheguem a soluções inovadoras. E aí o Patrick Lencioni, ele ensina os líderes a se encorajar a ter debates saudáveis, onde as ideias são confrontadas com respeito mútuo, mas também sem hostilidade. Aprender a lidar com o conflito de forma construtiva é muito propenso a alcançar resultados mais significativos. Mas, da mesma maneira como estabelece confiança, você não consegue superar o medo de conflito de uma hora para outra. Por isso que é importante fortalecer o primeiro desafio, que é a questão da confiança. Porque se as pessoas não conseguirem se abrir, ser vulneráveis, quem dirá falar das próprias tensões, dos conflitos ou, muitas vezes, dos problemas. O terceiro desafio é falar sobre a falta de comprometimento. O comprometimento com as decisões da equipe realmente leva a melhores resultados? E quais são os sinais de comprometimento genuíno por parte dos membros da equipe? O terceiro desafio é a falta de comprometimento com as decisões da equipe. E essa falta de clareza, ou então até de participação no processo decisório,
leva os membros da equipe a não se comprometerem verdadeiramente com os objetivos ou com os planos estabelecidos. Então, é importante estabelecer expectativas claras e garantir que todos tenham voz nas discussões e na definição de metas. E os líderes podem envolver ativamente os membros da equipe nesse processo decisório, como também de promover um senso de propriedade e um compromisso coletivo. Geralmente, a falta de comprometimento está muito voltada com a falta de propósito. Se as pessoas não estão pensando, se elas não estão envolvidas, se você não está também perguntando a opinião delas, né, daquelas que executam as tarefas, como que elas vão se sentir pertencente ao negócio? Então, é muito importante você aproximar o time junto de você para que as pessoas entendam o nível de compromisso e de responsabilidade que você espera delas. O quarto conflito é evitar responsabilidades. Por que a prestação de contas individual é tão crucial para o sucesso da equipe? E como que os líderes podem criar uma cultura de responsabilidade mútua e encorajar os membros da equipe a assumir a responsabilidade pelos seus papéis? Então, o quarto desafio é a tendência de evitar a responsabilidade individual. Quando os membros da equipe não se sentem responsáveis pelos resultados coletivos, o desempenho geral da equipe é prejudicado. Precisa ser criada a cultura de prestação de contas, ou melhor, da maneira como eu prefiro, que é a questão do acompanhamento do fluxo de trabalho, onde todos entendem claramente as suas responsabilidades e são incentivados a assumir a responsabilidade pelas suas ações. E uma prática é criar estratégias para promover responsabilidade mútua e garantir que os membros da equipe se sintam motivados a cumprir esses compromissos, que podem ser reuniões de checkpoints, ou então acompanhamentos semanais, diários, ou às vezes algumas pessoas até chamam de follows, mas que existe esse acompanhamento da liderança, até para entender o nível de engajamento das pessoas, como também se elas estão sentindo alguma dificuldade, e como você, como líder, pode dar suporte para elas. E agora vamos caminhar para o último desafio, que é a falta de foco nos resultados. Como manter o foco nos resultados coletivos em meio a objetivos individuais? E quais são os desafios comuns que as equipes enfrentam ao tentar alinhar os seus esforços para alcançar as metas compartilhadas? O quinto e último desafio, que então é a falta de foco nos resultados da equipe, é porque muitas equipes são distraídas por interesses individuais ou políticas internas, perdendo de vista o objetivo comum. E manter o foco claro nos resultados coletivos e alinhar os esforços de todos os membros da equipe é um grande desafio do líder para que alcance essas metas. Mas como que as pessoas podem colaborar com o objetivo e também com os seus objetivos pessoais? Esse é o maior desafio, até a dizer, da carreira. Porque se as pessoas percebem que não existe um ambiente colaborativo, provavelmente o desafio é mais individual. Então é o que ela vai aprender, como que ela vai se destacar, que aí ela vai tirar um proveito para ela. Mas a partir do momento que ela entende que ela faz parte, né, de um time, existe propósito, existe uma responsabilidade, existe confiança, fica muito mais fácil de trabalhar em prol do coletivo, que aí nesse caso é os resultados ali e as metas da organização. Eu sei que é um desafio, mas mais uma vez, nada melhor do que começar com pequenos movimentos, e para isso pode existir tanto a leitura do livro, fazer um kombucha aí junto com o time, e fazer a pergunta, o que eles acham de vencer esses 5 desafios, né? E de ir trabalhando de grau em grau para que vocês possam evoluir. O livro do Patrick Lencioni, ele oferece uma abordagem bem prática e vai com certeza melhorar o desempenho aí dos times, mas também ele trabalha bastante o foco do relacionamento e da colaboração. Espero que você tenha criado os bons insights aqui com o conteúdo desse episódio. Espero você no próximo episódio. Agradeço, até mais! Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Se ligue,
Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.